Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, Daniel por aqui, e hoje eu respondo a dúvida do Jerry Machado. Qual material é mais vantajoso, inox ou alumínio? Jerry, eu diria que principalmente é uma questão de custo-benefício, tá? Uma mais cara e com algumas vantagens, outra mais barata e com algumas desvantagens. Também, mesmo sendo barato, tem algumas vantagens, então eu vou falar aqui rapidamente o que é vantagem, que eu considero, né, vantagem e desvantagem do inox e do alumínio. E aí é só fazer a conta, botar na ponta do lápis aí no papel e ver o que vale mais a pena para você. E confesso que tanto uma quanto outra você pode fazer cerveja, pode fazer cervejas excelentes, então fica a critério do cervejeiro. Eu, por exemplo, hoje tenho panela de inox, panela elétrica que eu faço no meu apartamento, mas eu também tenho panela de alumínio, panela de inox também, que eu tenho na casa dos meus pais, quando eu faço cerveja às vezes, na casa dele, o processo hoje é de inox, já foi de alumínio, e no meu apartamento tem pouco espaço, eu utilizo uma panela elétrica de inox. Mas vamos lá, alumínio, principal vantagem do alumínio, é mais barata. Essa é sem dúvida a principal vantagem de você comprar uma panela de alumínio, ela é bem mais barata do que as panelas de inox. Outra vantagem do alumínio, que vai começar a ficar relevante se você fizer volumes maiores, ela é mais leve. Então, para transportar a panela, para levantar, para passar de um para o outro, esse tipo de coisa, com alumínio é um pouco mais fácil se você estiver falando de volumes maiores. Quando o volume é pequeno, não faz tanta diferença. E a última vantagem, eu poderia dizer que ela é considerada aí que tem uma condução de calor mais eficiente. O que isso significa? Que você consegue esquentar o seu mosto, ferver seu mosto e esfriar seu mosto mais rápido, porque a condução de calor é mais eficiente do que no inox. Então, basicamente, eu poderia dizer esses três fatores aí como sendo os principais pontos de vantagens de você utilizar uma panela de alumínio. E a desvantagem do alumínio é com relação à sanitização. Você não pode utilizar alguns sanitizantes à base de oxigênio, que são os alvejantes, como o Vanish, por exemplo, que algumas pessoas usam, não pode usar, certo? E não pode usar soda cáustica também. Tá? Então esses dois, soda cáustica principalmente é corrosivo, para inox pode, para alumínio não pode. Tá? Quando a gente está fazendo limpeza de panelas pequenas, simples, sem grandes mistérios, não é grande problema. Agora, principalmente, por exemplo, quando a gente entra para utilizar uma panela elétrica ou algumas coisas onde você não tem contato em todas as partes para poder esfregar e tudo mais, você precisa de vez em quando passar uma solução com soda, por exemplo, para desincrustar as eventuais sujeiras que pode estar ali e criar focos de contaminação. Então acaba sendo uma grande desvantagem do alumínio frente ao inox. Quer dizer que você precisa comprar inox? Não, não quer dizer isso, tá? É uma desvantagem, mas eu diria que a maioria dos cervejeiros caseiros utilizam alumínio e tem ótimos resultados e investem menos, principalmente se você for fazer volumes maiores, realmente começa a ficar bem mais caro o inox do que alumínio, tá? Quando faz 20 litros, 30 litros, às vezes a vantagem de um, né, perante o outro com relação a custo não é tão grande, mas quando passa aí para volumes maiores, daí realmente a diferença de preço das panelas é bem expressiva, tá bom? Então, falando agora do inox, qual a vantagem do inox? Principal vantagem do inox, ela é mais bonita. É isso aí. É brincadeira, obviamente, mas é uma panela mais bonita, ela brilha, ela é mais, o alumínio às vezes tem um aspecto um pouco mais rudimentar, vamos dizer assim, que o inox ela vai estar sempre brilhando, se você limpar ela, e até dá uma impressão de que ela tem uma durabilidade, uma vida maior. De fato, muita gente fala isso, é questionável, porque você vai utilizar por muito tempo, é bem provável que você troque de equipamento, venda e tudo mais, antes de ele não funcionar mais, de não estar mais eficiente, de ter que jogar fora. Você não vai jogar fora uma panela de alumínio porque ter ficado muito velha de tanto que você usou. Então eu não diria que é uma vantagem dizer que o inox dura mais do que o alumínio. E aí, principalmente, né, a vantagem é a questão da sanitização, que é exatamente o contrário do que eu falei para o alumínio. Ela pode utilizar qualquer tipo de sanitizante, ela pode utilizar soda, então tem essa grande vantagem. Desvantagem é mais cara. Essa é a principal desvantagem, porque ela vai ser mais cara do que o alumínio. E aí, em segundo plano, a gente poderia botar a questão da condução de calor, né, que ela vai demorar um pouco mais para aquecer, demorar um pouco mais para esfriar, mas eu diria que isso não é tão relevante, eu acho que é mais a relação de custo-benefício, então, é questão de valores, é isso que vocês têm que levar em consideração. Quanto custa uma, quanto custa outra, qual é o seu poder aquisitivo nesse aspecto,
E a relação com sanitização, que o alumínio perde um pouco para o inox. Então, se for uma vantagem, então não adianta dizer aqui o Daniel, o que o Daniel prefere. Se perguntar o que eu prefiro, vai ficar implícito que eu prefiro inox, porque eu comprei a minha panela de inox. Mas a diferença da panela de inox que eu comprei para a de alumínio não era tão grande, não era volume de 30 litros, uma de 30 litros, a outra de 45. O preço não era muito diferente, eu preferi, quando comprei, comprar de inox. Mas não vai ter diferença no quesito de fazer cerveja boa, tá? Tem muita gente também que vai falar da questão do alumínio no alimento, Alzheimer, provavelmente vai aparecer alguma coisa com relação a isso aqui nos comentários. Até onde eu sei, não tem nada comprovado com relação a isso. O contato é pequeno, a gente não mistura tanto, não esfrega fundo de panela, esse tipo de coisa. Então, eu não acredito muito nesse tipo de problema, certo? Com relação à saúde, de falar que não poderia usar para a saúde. E, afinal, algumas pessoas, de repente, têm panela de alumínio em casa, faz comida todo dia em casa e não é por isso que faria cerveja em panela de inox para evitar esse tipo de problema, tá? É um cuidado, de repente alguém pode ter uma cautela maior ou menor com relação a isso. Aí tudo é questão de custo-benefício, quanto você tem para investir e o que você quer de comodidade, por exemplo, na sanitização, ou segurança, por exemplo, se for nesse caso, no risco com relação à saúde. Ok? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Se gostou, deixa o seu curtir. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal e deixa um comentário. Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!